Bom, então eu vou falar mais uma vez, boa tarde a todos. Nós vamos dar início a mais uma reunião do nosso GT, do CCMN, e hoje nós temos o professor Edson Mello, que ele vai representar agora o Instituto de Geociências aqui no GT, que a professora Gislene acho que não vai poder mais acompanhar, então o Edson vai ficar aqui com a gente. Obrigada, Edson. Acho que é um prazer. Obrigada. Aqui hoje, né, como a professora Leda, por que nós convidamos? A professora Marlice também passou para mim, a vice-diretora do IQ, me passou uma mensagem dizendo sobre a questão de uma pesquisa que quer mapear toda a comunidade da UFRJ que já teve contato com o coronavírus. E a professora Leda está envolvida. Aí eu fiz esse convite para ela pode chegar aqui às 17h40, porque eu acho que, principalmente para a gente que está pensando nas aulas experimentais, talvez a partir do próximo período, ou 2020/2, isso é importantíssimo para a gente, né? A gente não sabe ainda quando vai ter a vacina disponível para todos. Então, nesses primeiros minutos, essa primeira meia hora daqui da nossa reunião, eu queria colocar algumas coisas assim para a gente conversar. E a professora Marta, ela vai falar um pouquinho como que está sendo a rotina lá da Unicamp, que já voltou à parte presencial, né, as atividades presenciais. Ela vai dar falar um pouquinho para a gente sobre como tem sido lá. E aí, tem algumas coisas que eu vou depois trazer para a nossa reunião, nas próximas semanas. Primeiro, que tem duas instruções normativas, a 65, que regula o teletrabalho, que está sendo discutida pela reitoria com uma comissão. Eu faço parte, os decanos fazem parte dessa comissão, e eu pedi que fossem introduzidos os chefes, ou pelo menos os servidores que atuam nas sessões de pessoal, né? Que eu acho que é importante a gente ter essa discussão. Nós vamos ter uma reunião na próxima semana, na terça-feira à tarde. E aí está sendo proposto um texto, uma apresentação para que a gente traga a discussão nas unidades, no centro. Aí, quando eu tiver esse documento, eu vou passar e a gente pode também discutir aqui com o nosso GT. E a outra é a Instrução Normativa 109, que foi editada no dia 29 de outubro, que fala do retorno presencial às atividades das instituições federais de ensino. Ontem nós tivemos CSE, eu conversei com a professora, com os professores que estavam lá presentes. Essa reunião foi dirigida pelo professor Fred, o vice-reitor, e a reitora, ela conversou comigo por WhatsApp sobre essa instrução normativa. E a gente deve esperar uma avaliação do GT-PP, do GT pós-pandemia. Porque ali, se for cada um fazer o que quer, fica estranho. Acho que tem que ter uma orientação da reitoria para ver o que a gente deve fazer em relação ao retorno às atividades presenciais. Porque são tantas exigências, né, que fala olha, tem que ter isso, aquilo, para ter um retorno sério. E a gente só está tendo cortes, né? Hoje fiquei sabendo de cortes de mais 5 vigilantes naquela área do CCMN, corte na limpeza, a gente tem problemas de roubo no NCE, e tendo cortes, fica muito complicado. Então, assim que nós tivermos algum retorno do GT pós-pandemia, eu também passo para cá, que vai ser importante a gente discutir isso aqui, né? Como que a gente vai fazer esse retorno às atividades presenciais dos nossos servidores. Lembrando que 2020/1, período que começa 30 de novembro, ele é estritamente remoto, não pode ter atividades presenciais, só 2020/2, tá certo? A outra questão que também a gente deve trazer para cá é uma avaliação do PLE. Eu acho que é importante a gente saber quais foram as principais dificuldades, a gente sabe já de algumas, né? Mas porque também as próximas resoluções do SEG devem ser relacionadas à questão das aulas experimentais.
E então isso é importante que a gente discuta aqui, principalmente de física, química, geociências, que tem muitas aulas experimentais, trabalho de campo que a gente não pode fazer de forma remota. E tem um outro GT também, que eu acho que vai ser importante a gente começar a pensar em algumas questões que estão afligindo parte da nossa comunidade. Eu fui convidada para participar de uma reunião e tem um GT que a reitora quer formar sobre a parentalidade na ciência, porque ela teve assim muitas mães, cuidadores, pessoas idosas, pessoas que têm que de alguma forma dar assistência em casa, no cuidado de outros familiares, filhos, e que as pessoas estão tendo muita dificuldade para conduzir as aulas remotas. Então, isso ainda não sei como vai ser esse GT, eu não sei o que ele vai propor, mas a reitora falou que quer conversar com os centros para ver se os decanos indicam algumas pessoas que podem participar desse grupo de trabalho. São questões que vão aparecendo que a gente não imaginaria quando a gente falava no ensino presencial, em atividades presenciais, mas que agora começam a surgir essas questões, né, que a gente tem que discutir. Já recebi mensagens de professores falando que não concordo com esse tipo de GT, mas eu acho que eu quero ouvir a reitora, porque nessa reunião que eu estava, até a professora Sabrina, da Química, estava presente, eu não recebi nenhum documento desse pessoal que formou esse grupo, né? Então, a gente precisa ver o que vai ser feito, vai discutir o que vai ser feito, como é que a gente vai ajudar as pessoas que têm esse tipo de problema em casa. Não é fácil, é uma situação bem complexa, tá certo, gente? Então, eu acho importante também lembrar o pessoal que participa desse GT, que às vezes leve as informações aqui para as suas unidades, porque tem outro dia eu estava conversando com uma professora de astronomia, ela me falou que não sabia que existia esse GT. A gente às vezes comenta, conversa com os representantes para passar as informações, porque às vezes o que a gente discute aqui, os convidados que nós trazemos, eles nos ajudam a resolver algumas coisas, algumas questões, né? Eu tenho relatos de professores e servidores que estão aqui no GT e que participam de outros grupos de trabalho nas suas unidades e falo que isso tem ajudado, né? Porque a gente tem trazido pessoas que conhecem bastante dos problemas que nós estamos enfrentando agora, tá bom? E aí eu vou passar a palavra para a professora Marta, se ela puder dar um relato para a gente. Obrigada, Marta. Vou desligar o microfone aqui. Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Então, eu estava até conversando com a Cássia esse fim de semana, aí ela deu a ideia de eu falar sobre isso que eu vou falar agora. Não sei se todos sabem, mas o meu esposo, ele trabalha na Unicamp, ele é funcionário da Unicamp de nível superior, e a Unicamp retornou às atividades no dia 19 de outubro, se eu não me engano. Certo? 19 de outubro. Isso, 19 de outubro, né? Então, a gente estava conversando, né, sobre todos os protocolos que a Unicamp estabeleceu para a volta dos seus funcionários. Observe, na fase inicial da Unicamp, só vão retornar funcionários da seguinte maneira. Na primeira semana, né, 20% dos funcionários de cada unidade, tá? E isso vai aumentando até de 20 até chegar a 60%. A partir dos 60%, quando chegar aos 60%, voltam os docentes, certo? E quando os docentes chegarem aos 100%, certo? Isso vai dar próximo ao Natal, certo? Aí está previsto para a volta dos alunos só a partir de janeiro do ano que vem. Isso se tudo ocorrer bem, se não tiver um aumento da contaminação no estado de São Paulo. Tá? Eles estão na faixa amarela, certo?
Então, se eles mudarem de faixa para faixa vermelha, aí tudo isso é interrompido. Então, mas isso é assim, a Unicamp está retomando. E assim, como que foi feito essa retomada, né? Todos os funcionários que iriam iniciar as suas atividades, uma semana antes, todos tiveram que fazer exame do PCR da Covid. Todos, obrigatório. Tá? Sem isso, não pode voltar a trabalhar. Tá? Então, é obrigatório, eles se apresentam no hospital universitário e fazem um exame de graça. Tá? Além disso, certo? Eles têm que fazer um curso online, certo? Este curso, na verdade, não é um curso apenas, certo? São 9 cursos diferentes para os diferentes tipos de pessoas que trabalham na universidade. Tem cursos para docentes, tem curso para pesquisadores, tem curso para o pessoal da limpeza, tem curso para o pessoal da segurança, curso para o pessoal do nível técnico, de nível superior. São 9 cursos diferentes. O curso que meu marido fez, ele tinha... eram 6 vídeos de em torno de 20 minutos cada vídeo. Ele tinha que assistir os 6 vídeos e no final de cada vídeo ele tinha que responder um questionário de 10 questões sobre o assunto daquele vídeo. E ele só podia passar para o vídeo seguinte quando ele terminasse as questões do primeiro vídeo e assim sucessivamente. Após o último vídeo, você recebia um certificado, certo? E esse certificado é importante porque somente com você ver todos os vídeos, assistir todos os vídeos, você pode voltar também ao trabalho. Sem você fazer isso, você não pode voltar ao trabalho. E aí, qual é o tema de cada vídeo? Isso vai depender muito do que você faz, né, das suas atribuições, mas ele falou que tinha vídeo de como se comportar no ambiente de trabalho, vídeo sobre a Covid, vídeo sobre como se comportar no ambiente de refeição, porque lá eles têm refeitório, né, na Unicamp. Quase todos os funcionários se alimentam, inclusive professores se alimentam nos restaurantes universitários, né? Então, como que se portar em tudo isso? Eles têm ônibus fretado, então, como que se comportar no ônibus fretado? Então, quem entra primeiro no ônibus, quem vai sair primeiro, quem entra depois, enfim, todo esse sistema. Nas suas unidades, como que você deve se comportar na entrada da sua unidade, o que você tem que fazer, o que você não tem. Então, todos os vídeos educativos, certo? Para você enfrentar essa nova situação, né? Bom, acabou? Não, certo? Fora tudo isso, antes de começar o dia de trabalho, eles tinham que abaixar no celular um aplicativo feito tanto para Android como para o sistema Apple, certo? Chamado Avisu, com U no final, certo? É um aplicativo de vigilância em saúde. Esse aplicativo tem 10 questões, desculpa, 9 questões. Ele pergunta se você está com febre, se você está com tosse, cansado, dor de garganta, calafrios, perda de olfato, vômito, diarreia, enfim, faz todas as perguntas técnicas a nível de saúde. Você responde sim ou não. Se você responder tudo não, você pode se dirigir ao seu local de trabalho. Se você responder sim a alguma dessas que são mais leves, certo? Você fica sobre aviso. Se você responder sim, sobre algumas que são sintomas mais próximos da Covid, você tem que se apresentar no hospital universitário, no setor do SECOM, né, para atendimento à comunidade, certo? Imediatamente. Você não se dirige ao seu local de trabalho, e sim ao SECOM. Isso você tem que preencher esse aplicativo todos os dias. Tá? Fora isso, todos ganharam 6 máscaras,
certo? Para o seu trabalho, né? Todas as unidades ganharam tapete sanitizante, de modo que você só pode entrar numa unidade por uma porta onde tem este tapete e só pode sair por outra porta, para evitar contrafluxo, tá? E tem todo o sistema que eles fizeram da parte de alimentação, né? A alimentação lá no Unicamp não está mais usando bandejão, essas coisas, é tudo marmita de isopor, já vem fechada, certo? Os espaços de almoço só podem ser utilizados 25% dos espaços em termos de cadeira, né? Bebedouro só com caneca, né? Aboliram o copo plástico, tá? Não pode ligar ar-condicionado em hipótese nenhuma, só em salas com equipamento que necessitam de refrigeração, tá? E nas refeições não tem mais nada absolutamente cru, não tem salada, verduras cruas, absolutamente, tudo é cozido, tá? Então, são mais ou menos esses os protocolos que estão sendo usados lá para começar a enfrentar essa volta à situação agora normal, né? Na situação, não o normal de antes, mas o normal de agora, né? Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa. Então, é um protocolo bem extenso. Marta, você estava falando, eu estava pensando aqui, porque tem ônibus fretado, deve ter uma série de recomendações, todas que você colocou aí. Aí eu fico pensando no retorno aos alunos, né? E eu acho que ali o hospital é mais fácil, porque eu me lembro que o hospital da Unicamp sempre atendeu toda a comunidade, incluindo todos os estudantes, né? Sim, ele tem um setor especial só para estudantes e um setor especial só para funcionários da Unicamp. Funcionários todos, né? Docentes, técnicos administrativos, etc. Né? Isso desde que eu era aluna de lá, certo? Uhum. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, por exemplo, eu sei que nessa semana nós estávamos, o Carlos Eduardo está até aqui, né? Ele me falou de uma funcionária da limpeza do CT que estava com sintomas há 10 dias, e aí ela se inscreveu, eu passei para vocês, a gente tem enviado muita gente para aquele link, o www.coronavírus.frj.br, que a pessoa pode marcar lá para fazer o teste PCR. Eu passei aqui no nosso GT e passei para os diretores também, para a lista de diretores, porque isso ajuda muito. Mas parece que a funcionária estava há 10 dias com sintomas e com medo de falar para a empresa, para não ser demitida, e ela foi fazer o teste e deu positivo. Imagina com quantas pessoas ela conviveu nesses dias. Acho que Carlos Eduardo está aí, se quiser complementar, mas eu sei que ela é lá do CT, né, Carlos? Não sei se é o Carlos Eduardo que está aqui, Carlos Borges. Não sei se ele está ouvindo. Mas... Professora Cássia, Marlice falando. Oi, Marlice. Tudo bem? Tudo bom, eu gostei da apresentação da Marta, né? Eu acho que a Unicamp ela é bem proativa, ela tem uma boa estrutura. E a melhor forma que eu acho para mitigar a Covid é realmente melhorar o convívio interno dentro das unidades. Então, eu acho que precisa realmente de treinamentos. Eles chamam esses cursos lá de treinamento, não é isso, Marta? Isso, exatamente. Que eles dão para cada uma das categorias. E eu acho importantíssimo também a medida que eles tomaram em relação à alimentação. O tipo de alimentação e o distanciamento que eles adotaram lá. Eu cheguei a ler esse protocolo de lá, parece simples as coisas, mas não. A gente está montando uma série de treinamento para os terceirizados. Eu estou aproveitando que a professora Cássia falou, né, que teve contaminação lá na COP. O pessoal do IQ, da limpeza, vieram até a direção e falaram que, na realidade, são umas 3, 4 pessoas, e que eles foram isolados durante 10 dias, mas que depois também, né, tem que fazer o exame para poder fazer o acompanhamento. Parece meio surreal, porque a gente está discutindo o treinamento, mas a gente sabe que tem várias pessoas, né,
e já estão lá trabalhando. Então, fica uma coisa meio surreal. Na verdade, a gente está correndo atrás de algo que já está acontecendo. Eu entendo o seguinte, que essas medidas do treinamento por categoria, talvez fosse interessante levar ao GT pós-pandemia da UFRJ. Eu achei muito interessante. Eu achei algo. A gente pode falar do professor Halp, que é o coordenador do GT, né, Marta? Eu não sei se tem um documento escrito na Unicamp, porque eu posso passar também esse vídeo para ele ver esse pedaço da sua fala também. Eu não sei se tem um protocolo. Eu acho que tem um protocolo todo escrito, Cássia. Eu não tive acesso a esse protocolo. Eu vi algumas partes dele só. Certo? A Marlice teve, Marlice? Na página da homepage da Unicamp, tem os vídeos. A gente estava até pensando que estavam lá. Eu estava conversando com a professora Virgínia, né? Para a gente poder treinar os terceirizados do IQ. Porque também não é tão simples elaborar esses vídeos assim. Eles são bem completos. Mas tem na homepage, eles abriram, né? Eles abriram para todo o Brasil. Qualquer um quiser baixar, é livre. Então, eu acho que é um bom começo. E eu acho importante passar para o Halp, porque até a gente pode tirar algumas dúvidas agora também com a Leda, dependendo do que ela for falar, mas é porque ontem eu fiquei meio preocupada que teve a reunião do CSE, e aí eles estavam apresentando o plano diretor 2030 da UFRJ. Aí, num determinado momento, tem uma equipe imensa lá nesse plano diretor, que eu acho que se confunde um pouco também com o plano de desenvolvimento institucional. Eu até falei para eles, olha, a gente faz um plano diretor que a gente nunca consegue cumprir, é muito ruim. Até dei o exemplo do nosso projeto, Marlice, de acessibilidade. No CCMN, o nosso projeto tem um valor de 3 milhões. Cabral, quando que a gente vai conseguir fazer isso? Não tem sentido. A gente está tentando fazer uma rampa para melhorar a acessibilidade. E aí eu vi o plano diretor e eu falei para eles, eu estou lembrando aqui a Marlice, eu era diretora do IQ, na minha primeira gestão, fizeram um projeto de acessibilidade para o polo de xistoquímica. Acho que foi o primeiro lá da xistoquímica. Até hoje não foi cumprido, isso faz quase 15 anos. Então, eu falei que eu tenho uma certa frustração em relação a isso, a um plano diretor que você nunca vai conseguir cumprir. E, pelo menos, para a gente pôr algumas prioridades que sejam básicas e que atendam a comunidade como um todo, né? E aí, teve uma hora lá que o professor falou, mas a gente não tem nenhum especialista em biossegurança na UFRJ. Eu falei, olha, isso não é verdade. Falou isso na reunião. Eu falei, não, isso não é verdade. A gente tem especialista. Só pede que a gente pode passar para vocês algumas sugestões. Até falei do manual de biossegurança que tinha indicado dois professores da química. Tem muita gente que conhece a parte de biossegurança. Tem pessoas interessadas, né, em ajudar também. Ajudar também, né? Então, isso é uma das coisas que a gente, assim, me preocupa, sabe? Eu acho que talvez fosse bom, talvez o Halp já saiba desse protocolo, mas a gente lembrar ele que a gente estava discutindo isso aqui no nosso GT. Já tem gente que colocou, foi a Marlice? Foi. Não, alguém pôs aqui no... A Maia. A Maia. Então, já colocou aqui, né? Uma coisa interessante que um dos resultados que a Unicamp está tendo, por exemplo, todos os funcionários que já retornaram até o momento e que fizeram o teste do PCR, só 2% deram negativos, deram positivos, desculpa. Todos os outros deram negativos. Então, eles estão achando isso muito importante e, ao mesmo tempo, estão, como que eu vou dizer assim, preocupados. Porque se viesse uma segunda onda, eles poderiam ter um número de funcionários muito grandes, funcionários que eu digo, da maneira geral, docentes e funcionários, vamos dizer assim, com probabilidade de ser contaminados, né? Já que toda a comunidade se manteve praticamente intacta com relação à contaminação. Está sem som, Cássia. Desculpa.
Não, é que eu fico respondendo os WhatsApp de gente perguntando aqui. Não, eu acho que vale a pena essa leitura desse protocolo, né, Marta? Você comentou isso na última reunião, eu achei importante a gente colocar isso aqui, porque tem tanta coisa surgindo e às vezes a gente não tem tempo de olhar tudo, mas a Unicamp é um bom exemplo para a gente, né? Então, eu acho assim bastante importante, né? Não sei se alguém quer falar alguma coisa, a gente tem uns 10 minutinhos ainda em relação a isso. Não, é muito interessante esse protocolo deles. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Eu estava com problema de som. Eu entrei aqui na página agora deles, vi esse aplicativo, né? Me parece que a China tem usado esses aplicativos direto, né? Então, eu acho que isso aí talvez possa ser uma iniciativa fácil da gente implementar na UFRJ e ao que parece, já tem o teste para a comunidade universitária, né? Isso é uma novidade dentro do nosso sistema de saúde, né? Da UFRJ, Cássia. Eu acho que o fato da comunidade poder fazer o teste na UFRJ, isso é extremamente positivo. Então, acho que talvez a implementação de um aplicativo desse realmente possa ser uma ferramenta poderosíssima. Eu achei bem interessante. E ele tem todo um protocolo, né? Como que você tem que fazer, ele te mostra, dependendo da tua resposta, o que você tem que fazer. Acho que a presença da Leda hoje um pouco foi por isso, né? Como é que a gente pode testar toda a comunidade? Porque, por exemplo, esse endereço que eu passei para vocês, coronavírus.ufrj.br, eles perguntam lá se é servidor da UFRJ e também já consegui para parentes. Eles consideram que quem mora junto pode ser atendido, né? Às vezes eu passo direto para a superintendência do CCS e eles acatam, porque se você está com uma pessoa em casa que está contaminada, pode acabar contaminando os servidores também. A outra coisa é que lá também pode ser também para profissionais de saúde e profissionais da área de segurança, aqui no bloco I do CCS. Mas eles não falam em testar toda a comunidade. Acho que essa ideia agora vem com isso que a professora Leda está trabalhando, com essa pesquisa que ela está fazendo, né? Porque quando a gente falou, não sei se vocês lembram, quando a gente teve a reunião aqui, que a gente falou do trabalho de campo, como que ficaria, o professor Tanuri falou, tem que testar a todo momento os alunos, os que estão envolvidos no trabalho de campo. Então, é muito complicado, né? Testar, a gente tem quantas pessoas na UFRJ? Umas 60 mil? Se a gente for considerar a comunidade, é muita gente. Então, acho que a ideia é também falar com a Leda sobre isso hoje, se a gente vai poder testar todo mundo, né? Isso que é importante também. Mas é isso. Não sei se... Marlice que também... E aí tem uma diferença, né, Cássia? A nossa comunidade, perto da comunidade da Unicamp, é muito maior. Mas muito maior, certo? Talvez começar com as pessoas que estão circulando, tipo no GT do CT. Até a primeira semana de cada mês, a gente envia para eles todas as unidades de lá, né? E o IQ também envia, porque nós estamos no bloco A relação do número de pessoas que estão circulando. Então, eles têm um primeiro levantamento, né, sobre quem está circulando lá. Porque, na realidade, quer dizer, não seria testar todos os alunos de uma vez, igualzinho a Marta falou, mas fazer um escalonamento dos alunos, dos servidores que estão indo, né, neste momento, e depois ir aumentando o número. Isso, uma pergunta, Marlice. Quando você envia a lista, não tem pessoas que vão sem avisar? Tem. Eu acho que mais tem, às vezes, as que avisam que vão estar lá de segunda a sexta não estão. A gente tenta. Mas eu acho que são vários dados que estão sendo gerados na UFRJ, tipo, também tem aquele levantamento que a gente faz semanal, né? Que são aquelas 8 situações do Covid, que de 1 a 8, né?
eu acho que também por ali eles já sabem mais ou menos quem está declarando, os acima de 60 anos, os que têm comorbidade, quem tem criança. Eu acho que falta ao FRJ cruzar esses dados também, para saber quem é prioritário, né? Quem realmente deve ser testado. Eu sei, é bem complexo, né, a situação. Mas a gente tem que agora, eu acho que é importante, eu vou ler esse protocolo, eu não sabia que tinha um protocolo tão completo assim, disponível. Acho que é importante porque ajuda a gente até a tomar algumas decisões no nosso centro, na UFRJ, e vou passar para o Ralph também. Como, assim, eles estão com tantas atividades, são tantos problemas simultaneamente acontecendo, né? Então a gente precisa ajudar também nessa fase, né, que está muito complicada ainda, né? Porque, professora Cássia, eu acho que tem dois tipos, né, de mitigação. Uma é externa ao FRJ, que eu acho difícil de fazer, mas uma é interna, né, através da educação das pessoas, né, qual é o melhor convívio, se é isolamento, se é uso de EPI. Então, eu acho que esses cursos já seriam um bom início para as pessoas tomarem conhecimento. Eu sei que todo momento todo mundo fala, usa máscara, é essencial, 1 metro de distância, mas eu acho que quanto mais repetido, se for repetido de uma forma mais pedagógica, melhor é para as pessoas. E se vir assim de uma forma padronizada, eu acho que vai diminuir bastante, né, o efeito Covid-19 dentro das unidades e dentro da UFRJ. Porque aqui no Rio eu saio muito pouco, mas assim, quando eu saio, eu vejo muita gente sem máscara já. Parece que não está acontecendo nada, né? E Sim. Vocês viram ontem na Itália, já foram 353 mortes, já estão tomando uma série de medidas. Então eu acho que isso é uma das questões que a gente precisa, essa questão da educação do povo, né? E acho que é a questão da empatia também, né? Porque quando eu vejo alguém, quem não usa máscara olha assim com certo escárnio para a gente, com um certo, assim, como se estivesse enfrentando ali, né? Desafiando. Eu fui outro dia eu tive que ir ao aeroporto com o meu esposo, a gente foi até São Paulo, que ele tinha uma consulta médica lá. Tinha uma pessoa sem máscara dentro do aeroporto, uma ou duas, e olhando assim para a gente de um jeito assim desafiador. Só colocou a máscara quando entrou no hospital, no avião. Então é complicado, né? Isso, não é? Agora na rua a gente vê um monte de gente. A gente precisa saber, será que na universidade o pessoal vai obedecer? O pessoal da vigilância, às vezes que eu vou ao CCMN, eles tiram a máscara, quando me vêm colocam a máscara. O pessoal da administração do CCMN, às vezes fica sem máscara também. Então é um caso assim bem complicado, né? Não é fácil, não. Então, a gente está esperando a professora Leda. Se alguém quiser falar mais alguma coisinha, ela deve estar para chegar agora. Não sei se o Graham tem alguma notícia sobre aquele material que vocês estão, ou os aplicativos, Graham, que vocês estão tentando comprar. Teve alguma evolução aquilo ali? Nada? Olha, o prazo da comissão foi prorrogado, então eu falei com o Fred, acho que foi a sexta passada, e o prazo para a comissão foi prorrogado. Vamos ver o que acontece. Porque Edson, eles estão tentando ver se consegue adquirir para o FRJ, ou o Cisco, ou o Zoom, uma plataforma para a gente poder trabalhar com mais tranquilidade, né? Então, Isso seria muito bom, porque é uma salada né? Cada um usa de um jeito, e isso tem uma consequência para os alunos também muito ruim, né? Unificar isso realmente seria bom. E eu tentei até ver pelo GEL, mas o custo é proibitivo, a gente não tem recursos para isso. Se fosse pagar, eu cheguei negociando, né, a um valor de R$23 mil, não tem como pagar isso.
Só isso é uma parcela significativa, né, do participativo que a gente recebe. E isso aí tem empresa, assim, não tem empresa com SICAF que vende. Além disso. Além disso, então não dá para usar o orçamento participativo, né? Por isso que teria que ser uma compra padronizada, como com certeza. o Graham falou, o Graham e também o Antônio Borges, o Antônio, tentando ver isso para ajudar a reitoria. Seria muito bom para a gente, né? Agora, professora, com relação aos protocolos da Unicamp e as proporções, né? Eu também estudei na Unicamp. É uma realidade muito diversa da nossa em termos de tamanho e de recursos que eles também têm, né? Eles têm a FAPESP por trás, que é uma diferença enorme em relação a nós. E eu me preocupo porque, além do volume, da quantidade de alunos que transitam aqui, que é enorme e vindo de fora, né, a gente não sabe como que esse convívio lá fora, né, se dá, e aí testa aqui dentro, depois ele sai novamente. Né, e o chegar até aqui sempre são com ônibus muito cheios. Isso é inevitável. Isso eu acho que vai ser um problema muito grande. Eu vejo com muita dificuldade assim, adotar os mesmos protocolos. Agora, eu vejo que nós temos uma realidade de retorno que eu acho que vai acontecer assim, que são as disciplinas experimentais e de campo. Eu diria mais as experimentais do que a de campo. Tá? Agora, os protocolos, então, como uma referência para esse retorno para as aulas experimentais, eu acho que dá para a gente pensar, porque aí nós estamos falando de uma quantidade bem menor, não é? E aí sim, eu acho que, pelo menos para iniciar algo assim, eu acho que seria nessa realidade. De outra forma, eu acho muito difícil. Tem muita coisa para a gente pensar, né? Mas ó, eu acho que a professora Leda, deixa eu ver aqui, ó. Entrei. Entrou, né? Tá Entrei. Leda, então, Leda, obrigada, Leda, por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço. Então, Leda, eu vou passar assim, vou falar rapidamente sobre o que é o nosso GT, e aí eu passo a palavra para você, tá bom? Acho que ela tá aí, né? Será que ela caiu? Não. Estão me ouvindo? Não. Não tô ouvindo. Professora Leda, tá aí? Tô sim. Acho que ela caiu. Que tá um pouquinho baixo, Leda. Não sei. Às vezes acho que o meu fone de ouvido, às vezes, ó, melhorou ou não? Tá um pouquinho baixo ainda, mas estava bom a hora que você entrou. Eu não mudei nada. Não sei. Deixa eu desligar o fone de ouvido e ligar de novo e ver o que aconteceu. Tá. Vê se melhorou, Kátia. Melhorou. Tá bem melhor. Mas tá melhor. Acho que o ruído é de outras pessoas que abriram o microfone. Pode falar, Leda, para ver se a gente ouve. Estão me ouvindo? Agora tá tudo bem. Tá ótimo. Então, Leda, esse GT ele foi criado com representantes de todas as unidades do CCMN, né? Que nós temos a Química, a Física, a Matemática, as Geociências, o Observatório do Valongo e o Instituto Tercio Facite, né? O NCE. E também a gente tem representantes dos estudantes de graduação, pós-graduação e de todos os servidores também das unidades. E aí, a ideia, a gente trouxe algumas pessoas para nos ajudar a discutir essa questão das atividades de ensino, pesquisa, extensão e também administrativas nesse período de distanciamento social, né? Nós começamos esse GT no dia 19 de junho, a gente já teve várias reuniões, são reuniões semanais, às quartas-feiras, discutimos e trouxemos pessoas que nos ajudaram a tomar algumas decisões. E
Essa semana, a professora Marlice, vice-diretora, falou que leu uma parte da pesquisa que o pessoal estava tentando testar todo mundo da UFRJ que já teve contato com o coronavírus. Um pouquinho antes de você chegar, a professora Marta também estava passando para a gente o protocolo da Unicamp, como está sendo feito lá para esse retorno presencial. E a gente sabe da pesquisa, que você está envolvida diretamente na pesquisa, né, da Covid. Então, a ideia, se você pudesse conversar com a gente um pouquinho sobre o que tem sido feito da pesquisa e depois abrir para algumas perguntas, seria ótimo. Pode ser assim? Tá ótimo. Eu queria deixar para vocês decidirem. Eu tenho 12 slides falando um pouco do desenvolvimento do teste e da validação que a gente fez do teste, que eu posso apresentar para vocês, e depois falar um pouco dos planos do posto de coleta e da testagem que vai ser implementada na UFRJ. Ou, se vocês quiserem, a gente fica só no bate-papo, aí como vocês preferirem. Oi? Alô? E eu não estou mais te ouvindo, Cássia. Eu desliguei o microfone, desculpa, Leda. Agora está ouvindo, Leda? Não, acho que seria interessante passar esses slides. Tá. Acho que seria interessante passar os slides e depois a gente faz uma discussão. Pode ser assim, gente? Perfeito. Tá? Eu vou desligar os microfones. Vou então compartilhar minha tela. Tá. Às vezes tá ficando um pouquinho baixo, mas acho que vai melhorando com o tempo. Vocês estão vendo minha tela, não? Às vezes eu paro de ouvir a cara. Não está dando para ver nada, não, Leda. Tá, Leda. Ainda não foi compartilhado. Para mim, aqui consta como compartilhado. Cássia, você não tem que dar nenhuma prioridade a ela, não? Olha, que eu saiba. Eu deixo aberto, Silvia. Eu vou dar o comando de parar de compartilhar e compartilhar novamente para ver se funciona. Tá bom. Apareceu ou não? Acho que tá indo, vamos ver. Agora foi, Leda. Foi. Aleluia. Que bom. Bom, então, é uma introdução rápida, né? O teste que foi desenvolvido, que foi um desenvolvimento onde vários professores estavam envolvidos, mas principalmente o professor André Vale, da Biofísica, e eu, né? Mas vários outros professores foram importantes nessa trajetória, né? Os colegas da Biologia, como o Orlando e o Amilcar Tanuri, a professora Terezinha, o professor Rafael da Medicina, por terem implementado a central de testagem lá do Bloco N, que nos deu acesso a amostras para que a gente pudesse validar, amostras muito bem caracterizadas para que a gente pudesse validar, né? E o teste, como eu falei, é um teste sorológico, ou seja, ele é um teste de detecção de anticorpos no soro, né? Então, ele serve para detectar a pessoa já teve contato no passado com o vírus, né? Por ter tido contato, o organismo leva cerca de, vamos dizer, em média, 15 dias para formar anticorpos. Então, a gente consegue, a partir de 15 dias após, ou cerca de 15 dias após o contágio, a gente consegue detectar a presença de anticorpos, né? E esses testes, eles são muito importantes, porque já se sabe da literatura que a maioria, né, dos convalescentes, né, das pessoas que foram infectadas, desenvolve anticorpos,
né? E esses testes sorológicos, então, para detectar esses anticorpos, são uma ferramenta permite detectar casos assintomáticos, então muitas pessoas não têm sintoma nenhum, mas elas desenvolvem anticorpos, então a gente pode saber que elas já tiveram contato com o vírus, né? E a alta acurácia é fundamental para os testes sorológicos. Um teste sorológico de baixa acurácia, como, por exemplo, esses testes rápidos que estão sendo usados nas farmácias brasileiras, aquilo ali mais confunde e mais gera confusão do que ajuda, na minha opinião, né? Para a gente separar bem os tipos de teste, né, existem, por outro lado, os testes de PCR, mais recentemente, né, chegaram ao mercado brasileiro os testes de antígeno, que são testes que detectam o próprio vírus naquele teste. Então, serve para dar uma fotografia instantânea daquele momento. Naquele momento, a pessoa tem o vírus no organismo, né? Então, ela serve para detectar a fase ativa da doença, né? Mas esses testes, eles são mais caros, mais difíceis de fazer, mais sofisticados, principalmente o teste de PCR, o teste de antígeno, ele não é sofisticado, mas ele ainda não está amplamente disseminado. E eles, então, ficam, em geral, mais restritos a pacientes graves, não na UFRJ, porque na UFRJ a gente tem a sorte de ter a central do Bloco N, então, hoje em dia, praticamente todo mundo na UFRJ que tem contato com alguém contaminado consegue ter acesso a um ensaio de PCR, né? Mas isso não é a realidade da população como um todo, onde, em geral, esses testes estão mais restritos a pacientes graves. Então, o número, inclusive, de casos no Brasil de coronavírus deve estar bastante subestimado. Eu vou passar para o próximo slide, se meu computador me ajudar. Foi. E esses testes, eles servem também para fazer inquéritos sorológicos sucessivos, onde a gente pode estar estudando como é que ocorre a velocidade de disseminação do vírus, né? O estado de imunidade da população, né? Vai depender também se a imunidade é duradoura ou não, o que ainda não se sabe no caso do coronavírus, né? Mas a realidade é que esses testes sorológicos, como os que a gente desenvolveu, eles são muito úteis para estudos populacionais, digamos assim, ou de grandes grupos, como no caso, né, da UFRJ. E eles são muito importantes para subsidiar o planejamento de ações, né, sejam de saúde pública, sejam em relação às necessidades de manutenção de distanciamento social ou possibilidade de retorno de atividades, né? Mas a grande incógnita que a gente ainda tem é como a doença é muito nova, né? Ainda não se sabe muito bem, né? Se os anticorpos são duradouros ou não, se eles efetivamente conferem proteção, se a gente pode dizer que está imune ou não. Tem alguns casos, são muito raros, mas tem casos reportados na literatura de reinfecção, né? Então, tudo isso ainda não se sabe muito bem, então a gente não pode dizer de jeito nenhum se a pessoa tiver um teste positivo, né? A gente pode com certeza dizer que ela teve contato com o vírus, ela já teve, né, o coronavírus, mas a gente não pode dizer com toda certeza que ela está imune ou por quanto tempo ela está imune. Então, não é um passaporte da imunidade. Isso, por enquanto, não existe porque não se sabe, não se conhece bem a questão da imunidade contra coronavírus. Tá? Dentre os formatos de testes sorológicos, existem aqueles testes rápidos, que são aqueles retangulinhos de plástico, geralmente da farmácia. Eles são rápidos, como diz o nome, né? Mas eles são, isso é em geral já conhecido, que eles são menos acurados do que o outro formato de testes sorológicos, que são os testes ELISA, e eles têm um maior custo, porque eles usam membranas especiais, materiais especiais, o plástico, eles usam, em geral, ouro coloidal no teste, para você ter a marcação escurinha. Então, são testes de maior custo, em geral, de menor acurácia, mas que dão o resultado na hora. O outro tipo de teste sorológico, que foi o teste que a gente escolheu
né, é o teste do tipo ELISA, né? Essa sigla vem de um nome em inglês muito grande, mas basicamente a gente pode dizer que é um teste imunoenzimático, né? Os testes ELISA, eles são muito acurados, eles podem ser, se bem desenvolvidos, eles podem ser muito acurados, como a gente faz naquele formato de microplacas, né? Um teste que ocorre na fase líquida, nas microplacas com 96 poços, então são volumes pequenos, reacionais, então o custo por amostra é pequeno, né? Mas, em geral, você precisa de uma infraestrutura de coleta de amostra, porque os testes ELISA, em geral, são feitos com sangue coletado da veia, então, embora o teste seja mais barato, o fato de você ter que ter uma infraestrutura de um laboratório de análise clínica para coletar a amostra, né, coletar sangue da veia, centrífuga para separar o soro, a amostra precisa ser refrigerada até o momento de ser analisada, etc. Isso acaba novamente encarecendo o teste, né? O laboratório onde a análise deve ser feita, ele é de média complexidade. Eu diria média, ele é muito mais simples que um laboratório para fazer um PCR, por exemplo, mas ele você precisa de ter uma leitora de absorbância de microplacas e você precisa ter pipetas de multicanal, basicamente isso, né? Mas em ambos os casos, né, de testes rápidos ou de testes ELISA, a escolha do antígeno que é usado no teste, não é no texto, é no teste, é fundamental. O antígeno é o quê? Né? É justamente o que a gente está produzindo no laboratório na COP, que no caso do coronavírus a gente escolheu de produzir a proteína S. Né? A proteína S é essa proteína que fica na superfície do coronavírus, aquelas pontinhas todas dele, né? As espículas são formadas dessa proteína S, o S vem de spike, que seria espícula em inglês, e essa proteína S, né, a gente manipulou geneticamente células no nosso laboratório, lá na Engenharia Química da COP, em fevereiro. Ainda antes do carnaval, a gente detectou que estava conseguindo produzir a proteína S em laboratório, e em março a gente conseguiu ter células geneticamente modificadas de forma estável, ou seja, células que transferem para suas células filhas aquela informação genética. Então, isso nos permite produzir muito mais e de forma mais barata. E por que essa proteína S é importante, né? Porque é essa proteína que reconhece, né, essa proteína, quando ela está na superfície do vírus, ela reconhece o receptor ACE2 nas células humanas, e aí, após, né, o reconhecimento e a ligação a esse receptor, tem uma outra parte da proteína S que vai mediar a fusão do vírus com a membrana da célula. E é assim que o vírus, então, ingressa na célula. Então, a proteína S ela é fundamental para que o vírus possa ingressar nas células humanas. Né? Mas a proteína S ela também é um alvo preferencial de anticorpos neutralizantes, né? Já vários grupos no mundo, inclusive, né, o grupo que está envolvido no desenvolvimento desse teste, a gente também comprovou isso, que há uma correlação de anticorpos antiproteína S com o nível com a capacidade de neutralização do vírus num ensaio in vitro, em laboratório, né? E essa proteína S, ela forma na superfície do vírus um trímero, e a gente tem conseguido, através da expressão em células de mamíferos e cultivando essas células em bioreatores, a gente tem conseguido produzir essa proteína na conformação correta, que é na forma desse trímero, né, numa conformação que a gente chama de pré-fusão, que é a conformação que a proteína está na superfície do vírus antes da fusão à membrana celular, né? E, no momento, a gente está estabelecendo um aumento de escala do nosso processo produtivo. Ontem mesmo eu estava no laboratório com meus doutorandos, botando para funcionar pela primeira vez o bioreator, né, nossa primeira corrida em bioreator de 50 litros de volume, que na área biofarmacêutica já é um volume piloto, uma escala piloto, né, para produzir a proteína em maior escala. Eu esqueci de comentar que tudo isso começou, de certa forma, porque eu sou membro do GT de coronavírus da UFRJ, né? E na primeira semana de fevereiro, na nossa primeira ou segunda reunião, né, foi tirado que uma prioridade era desenvolver testes. Então, dessa priorização surgiu a central de diagnóstico lá no Bloco N, com diagnóstico por PCR no laboratório do Amilcar.
e nós passamos a produzir, né, a trabalhar no desenvolvimento do teste sorológico, expressando a proteína S, e depois, junto com o professor André Vale, da Biofísica, usando essa proteína S para desenvolver o teste. Né? E as aplicações da proteína S, elas não são restritas a desenvolver testes sorológicos, elas vão muito além. E então, a gente está envolvido num projeto, né, que é coordenado pelo professor Gerson Lima e que envolve o Instituto Vital Brasil, onde a gente está usando a proteína S para imunizar cavalos e produzir, então, anticorpos equinos. Então, o IVB, que produz soro antitetânico, soro antirrábico, né, vai passar, se tudo der certo, a produzir soro anti-Covid. E eu digo se tudo der certo porque ele já produziu, né, lote clínico industrial sob boas práticas de fabricação. O primeiro lote foi produzido mês passado e a gente está com o teste clínico de fase 1/2 submetido para a Anvisa e Conep, esperando, né, para poder começar os ensaios clínicos em voluntários humanos. A gente vem desenvolvendo também, junto com vários colegas do CCS, de várias unidades do CCS, o uso dessa proteína S como vacina, né? Colegas do INCA também estão envolvidos para a gente aumentar a nossa capacidade de experimentação em camundongos, poder fazer mais ensaios em menos tempo. Então, esses testes pré-clínicos de imunogenicidade estão em andamento agora, né? A gente teve um projeto com o Biomanguinho e Senai e uma outra empresa, a Vagem de São Paulo, onde foi possível o Biomanguinho desenvolver um teste rápido de alta sensibilidade, especificidade, e essa empresa de São Paulo desenvolveu um teste no formato ELISA, que ela já registrou na Anvisa, né? Mas a gente resolveu desenvolver o teste também da própria UFRJ e publicar amplamente para que qualquer pessoa no mundo pudesse fazer e implementar esse teste na sua própria instituição. E esse teste, então, a gente chamou de S-UFRJ. Esse teste S-UFRJ, ele demonstrou alta acurácia, o custo é baixíssimo e a coleta de amostra é diferente, não é sangue venoso, não precisamos tirar sangue da veia, eu vou mostrar para vocês. Então, a coleta de amostra é fácil, né, e é muito mais barata. A gente validou esse teste contra milhares de amostras da coorte da Central de Triagem Diagnóstica da UFRJ, né, das amostras lá do Bloco N, e, como eu falei, várias unidades, né, tiveram envolvidas nesse desenvolvimento. Isso aqui é a primeira parte para desenvolver o teste, que foi desenvolver o antígeno. Então, na parte superior do slide, são só resultados mostrando que a gente conseguiu desenvolver célula 3, produzindo a proteína, né? As manchinhas significam que a proteína está presente, né? A gente conseguiu aqui, onde está o meu mouse, né, desenvolver as células estáveis, que produzem de forma estável, e a gente comprovou a estabilidade dessa produção da proteína por até 100 dias. Né? A gente desenvolveu o processo de cultivo em bioreator, então aqui a gente vê o processo em batelada alimentando um nível de proteína bem alto, né? E a gente desenvolveu um processo baseado em cromatografia de afinidade, onde a gente consegue ter a nossa proteína com uma pureza muito elevada. Tá? E aí essa proteína passou a ser né, usada no desenvolvimento desse ensaio ELISA. Aqui eu vou mostrar os resultados principais nesse paper que a gente está citando aqui, que está como pré-print ainda e submetido para uma revista. Tem mais dados, se vocês quiserem ir lá. Né? Mas aqui o que a gente mostra é o seguinte, de um conjunto, esse conjunto inicial de amostras tinha mais de 120 amostras negativas pré-Covid, eram amostras ainda de soro ou plasma, nesse caso, ou seja, amostras onde havia sido tirado sangue venoso. Então, por que é pré-Covid? Porque foram amostras que a gente obteve do Hemorrio de 2018, quando o novo coronavírus não existia, né? E aqui são amostras, essas em branco aqui, PCR negativas e PCR positivas, são amostras oriundas da Central de Triagem Diagnóstica da UFRJ, né? Então, algumas delas eram classificadas como negativas para PCR e outras tinham dado positivo para PCR. Então, a gente vê que as positivas para PCR, em sua grande maioria, o nosso teste dava positivo, né? Enquanto as negativas
e as anteriores ao surgimento do coronavírus, na sua maioria, davam negativas, né? A gente, então, foi investigar dessas positivas para PCR, né? A gente pegou um teste rápido desses importados, que não são muito bons, na verdade, o teste rápido, essa medida por teste rápido foi feita pelo professor Orlando, lá na biologia, né? E a gente viu que as nossas amostras que davam positivas para o nosso teste, davam positivas para o teste rápido comercial, sendo que as negativas no teste rápido comercial, parte delas, considerável, dava positiva no nosso caso. E aí a gente foi olhar um teste rápido para IgM, que é uma classe de anticorpos que é produzida antes da IgG. E a gente viu que aquelas que o teste rápido dizia que eram negativas para IgG, na verdade, muitas delas eram positivas para IgM. Então, eram aquelas que provavelmente o nosso teste já detectava como positivo, indicando já que ele tinha uma sensibilidade bastante alta. E aí a gente pegou daquelas amostras todas, no total aqui a gente tinha mais de 200 amostras, a gente classificou por dias após início dos sintomas, conforme a declaração dos pacientes, né? Então, a gente viu que os pacientes, né, que isso, na verdade, isso aqui é só para as amostras positivas para PCR, né? Seriam todas essas aqui, né? Quando a gente classificou por dias após o início dos sintomas, né? A gente viu que a gente já podia detectar até para baixos números de dias após o início dos sintomas, a gente podia detectar já alguma positividade e que a partir de 10 dias do início dos sintomas, o nosso teste já era muito certeiro, muito assertivo. E isso a gente vê aqui nesse gráfico, né? Em preto aqui a gente vê que para pessoas positivas para o PCR, a partir de 10 dias após o início dos sintomas, né, a gente já tinha mais de 90% de acerto, enquanto o teste rápido, né, desses vendidos em farmácia, né, tinha um percentual de acerto muito baixo, mesmo mais de 20 dias após o início dos sintomas, ele só tinha um percentual de acerto de cerca de 71%. Né? A gente fez também, né, a comparação, a gente fez titulações para muitas dessas amostras positivas e pesquisadores lá do laboratório do professor Amilcar fizeram a medida de neutralização viral em ensaio in vitro, né? E a gente verificou que havia uma correlação acima de 0,9, né, entre o título medido por ELISA, então isso é um indicativo da concentração de anticorpos anti-proteína S, né? Então, uma correlação dessa concentração de anticorpos anti-S com o título neutralizante, ou seja, a capacidade de neutralizar o coronavírus Mas uma grande coisa do nosso teste foi que a gente seguiu adiante para tentar superar a necessidade de sangue venoso, né? Então, o professor André Vale, lá da Biofísica, ele fez iniciação científica lá na UFMG, fazendo inquéritos sorológicos em cães. E, no caso dos cães, eles usavam, né, isso que a gente chama em inglês dried blood spots, né, que é você coletar um pouco de sangue num papel filtro e aí, a partir de um pedaço de papel filtro de tamanho conhecido, você faz uma eluição com um tampão salino, né, e os anticorpos migram, então, para a fase líquida e você usa essa amostra, então, no lugar da amostra de plasma ou de soro. Então, a gente fez isso, né, mas eu estava querendo uma coisa mais padronizada, então eu lembrei das tiras de papel de pH e de análise de água, e a gente conseguiu que uma empresa lá de São Paulo passasse a fazer para a gente, né? Ela vende corriqueiramente esse tipo de tira com um quadradinho de papel filtro, e ela passou a fazer para a gente tiras com 3 pedacinhos de papel filtro, né? Então, a gente, com um furinho no dedo feito com essas lancetinhas que vendem em farmácia para diabético, né? A gente faz um furinho na ponta do dedo,
né? E as gotas de sangue são, então, absorvidas nesses quadradinhos de papel filtro. A gente, em princípio, só precisaria de um quadradinho, mas a gente resolveu, a diferença de preço era quase, né, era 2 ou 3 centavos, era muito pequena para ter mais de um quadradinho. Então, a gente passou a fazer com 3 quadradinhos, porque isso nos permite guardar o segundo quadradinho e medir para algum outro tipo de teste ou repetir a análise, né? E a gente fez a validação, né? Para dezenas de pessoas, a gente pediu que esses voluntários coletassem tanto o sangue venoso quanto o sangue da ponta do dedo. Então, a gente validou que o ELISA para o plasma, né, que tinha sido o ELISA que tinha sido desenvolvido até aqui, dava resultados equivalentes ao ELISA do eluato do quadradinho de papel filtro. A gente também comparou essa metodologia com essa, e a gente comparou o primeiro quadradinho com o segundo quadradinho, e a gente viu sempre uma concordância muito boa. Então, a gente passou a padronizar o teste usando essas tirinhas, né? E então isso faz com que seja necessário apenas furar a ponta do dedo e absorver as gotinhas de sangue que vão sair nessas tirinhas. Esse teste, né, que a gente chama de SUFRJ, ele foi comparado, né, com um teste comercial de uma empresa alemã muito boa, muito famosa, a Euroimmun, que é um teste, inclusive, caríssimo. Se a gente olha o preço que ele chega aqui no Brasil, é triste, dá vontade de chorar. Né? E aí esse foi um estudo feito pelo professor Orlando, lá na biologia, né? Por conta do ensaio Euroimmun, etc. E ele fez essa comparação usando amostras de soro, não foi com a tirinha, né? Mas ele pegou 437 amostras da Central de Triagem Diagnóstica da UFRJ que tinham sido positivas para PCR, né? E a gente tinha esses grupos, né, de amostras coletadas entre 0 e 5 dias após o início dos sintomas, 6 a 10, 11 a 15, etc., até 98 dias. E quando a gente olha, né, a sensibilidade, né, ou seja, das 33 amostras nessa faixa de 0 a 5 dias, o nosso teste pegou só 3 positivas, 9%, e o teste da Euroimmun pegou 3%. Né? Isso é o que se esperava. Se pegasse 100% aqui, seria muito estranho, porque o corpo leva cerca de 2 semanas para produzir os anticorpos, 2 semanas após o contágio. Né? Só que a gente sabe que, na média, o tempo de incubação até as pessoas terem os primeiros sintomas, na média, para o coronavírus, tem sido de 5 dias. Né? Então, quando a gente tem 5 dias após o início dos sintomas, isso já significaria ser cerca de 10 dias após o contágio, né, por causa dos 5 dias de incubação. Então, bate certinho que a gente começa a ter índices muito altos a partir de 11 dias após o início dos sintomas, né, e a gente chega, inclusive, a 100%. Se a gente pega todas as amostras do 0 ao 98 dias após o início dos sintomas, o nosso teste acerta, né, tem uma sensibilidade de 82% contra 74% do teste da Euroimmun. Mas se a gente pega somente aqueles onde a gente espera que haja anticorpos, né, para a grande maioria das pessoas vai ser nessa faixa aqui, de a partir de 10, 11 dias após o início dos sintomas, o nosso teste acerta em 95% dos casos contra 86% do teste da Euroimmun, mostrando então que o nosso teste com a proteína S completa, eles usam só um fragmento da proteína S, que é chamado de S1, né? Ele é mais sensível, né, mais acurado que o teste da Euroimmun. Isso foi um outro ensaio feito com 420 amostras vindas do Hemorrio, que o Daniel, que é pós-doc lá do laboratório, né, a gente vê uma área sob a curva aqui, né, muito próxima de 100%, comprovando por essa curva ROC, que a gente chama, a alta acurácia, né? A gente pôde determinar, então, uma especificidade para esse conjunto das amostras do Hemorrio, deu 98,6%, eram amostras mais tardias, que o Hemorrio coleta, ele não coleta de pessoas sintomáticas, né? Então, eram amostras mais tardias, então era de se esperar que fosse uma especificidade mais alta, e uma seletividade
desculpa. A especificidade é dos negativos, tá? A especificidade foi de 98,6%, né? E a sensibilidade, aqui foi uma falha minha, sensibilidade de 95% para amostras com 11 dias ou mais, que tinha sido o determinado no slide anterior. Em termos de custo, a gente calculou que com insumos são gastos cerca de R$1 a R$2 só com insumos, então, fazendo a testagem na UFRJ, esse é o custo que essa testagem vai ter, mas a gente usou lá umas técnicas de engenharia para análise de viabilidade econômica de projetos e chegou à conclusão que o custo, mesmo se for considerado o custo de mão de obra, depreciação de equipamentos, impostos, margem de lucro, ou seja, imaginando que uma outra instituição vai implementar essa testagem, sei lá, o Médicos Sem Fronteira na África vai implementar isso e vai ter que cobrir todos esses custos, então a gente calculou que daria cerca de $1, né, de 5 a 6 reais. Então, é um teste que viu, né, que é muito barato, né, e muito acurado e com uma facilidade muito grande de coleta de amostra, né? E eu peço desculpas, a Cássia me convidou, acho que anteontem, né, Cássia? E esses slides eu tinha preparado para o Ministério da Saúde, foi uma apresentação que a gente fez para o Ministério da Saúde. Então, assim, o foco era um pouquinho diferente, era falando de vigilância epidemiológica, falando da economia que os governos podem ter se usarem esse teste em vez dos testes importados. Então, eu peço até desculpas, o slide não foi customizado, mas aqui não teve tempo hábil para eu customizar. Imagina, eu que peço desculpas, Leda. Foi ótimo, porque deu uma boa ideia da pesquisa e eu acho o trabalho muito bonito. O seu trabalho, Leda, parabéns. E eu gostaria assim, de abrir para as perguntas agora. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aqui no chat ou levantar a mão. Obrigada, Leda, foi ótimo. Eu que agradeço. Alguma pergunta, gente? Não, Cláudio, levanta a mão. O Cláudio, professor Cláudio Lene. Tudo bem, Leda? Parabéns, que trabalho bonito, hein? Impressionante, viu? Impressionante. Deixa eu te fazer algumas perguntinhas básicas. Uma é a questão da pureza da proteína, né? Para você usar isso para formação de anticorpo, vocês fazem, quer dizer, vocês usam também espectrômetro de massa, tipo o Gilberto Domon tem lá na química um espectrômetro extremamente sensível e tal, isso aí vocês conseguem ver conseguem ver esse tipo de proteína no espectrômetro? Então, a gente faz uma cromatografia, uma purificação por um processo, né, bastante sofisticado de cromatografia de afinidade, e a gente analisa as amostras para ver pureza, né? A forma mais tradicional de se fazer é por eletroforese, mas fazendo uma coloração por prata, que é uma coloração muito sensível, tá? Então, com isso, a gente identificou pureza. Não seria necessário, principalmente para usar em teste sorológico, a gente não tem necessidade de ir para a espectrometria de massas e outras coisas. A gente está fazendo, junto com os colegas da Bioquímica Médica, lá do CCS, análises mais aprofundadas que a gente vai precisar, porque a gente está desenvolvendo a proteína como vacina também. Correto. Então, para injetar num ser humano, a Anvisa vai nos pedir muitas caracterizações. Então, inclusive, para a gente comparar de lote para lote usado nos ensaios em animais, lotes usados nos ensaios clínicos em humanos, etc. Então, aí a gente vai fazer, sim, espectrometria de massa também, dicroísmo circular, fluorescência, etc. Certo. Quer dizer, é exatamente isso que eu pensava. Quando você vai para injetar, né, para o teste você não precisa, né, mas para injetar como vacina. E o plano de começar a testar como vacina, vocês estão em qual etapa? Vocês estão aí nos ratinhos, não é isso que você falou? A gente está nos camundongos. A gente pretende terminar os ensaios de camundongo até janeiro. Com esses ensaios de camundongo, são ensaios onde a gente vê, né, analisa se estão sendo produzidos anticorpos e se está tendo resposta de células T, que é a chamada imunidade celular. E também a gente analisa os soros para ver se os soros dos camundongos
tem atividade neutralizante, ou seja, consegue neutralizar o vírus in vitro. Mas esses camundongos, eles não são, depois de vacinados, eles não são desafiados com o coronavírus. Eles só podem ser desafiados com coronavírus num biotério, né, para animais que seja de classe de biossegurança 3, e a gente na UFRJ ainda não tem. Mas todo mundo faz como a gente. Começa com o ensaio de imunogenicidade, inclusive porque a gente está testando diferentes vias de administração, diferentes adjuvantes na formulação da vacina, diferentes números de doses, diferentes regimes de dosagem, tamanhos de doses. Então, tudo isso a gente faz no camundongo, vendo a resposta neutralizante de anticorpos e de imunidade celular. E aí, com isso, a gente pretende até janeiro ter a nossa vacina candidata à formulação final, e com essa formulação final a gente vai fazer aí sim os ensaios de desafio e proteção, né, com o novo coronavírus. Então, vacinar hamsters, que são o modelo de animal pequeno mais adequado para o coronavírus, são os hamsters. Então, vacinar os hamsters com a melhor vacina no regime que a gente identificou nos camundongos como mais adequado, e então inocular o novo coronavírus algumas semanas depois nos animais e ver como eles reagem, para ver se a vacina conferiu proteção, né, que é o que a gente diz. E a gente está pretendendo em paralelo, já está fazendo em paralelo para ganhar tempo, isso normalmente é feito tudo uma coisa atrás da outra, mas a gente vai em paralelo, já está fazendo ensaios de toxicologia, aí isso é feito em ratos ou em coelhos. Isso a gente pretende fazer, já está em contato com os colegas de Santa Catarina, que abriram um centro, né? É uma entidade privada sem fins lucrativos, um ex-professor da Federal de Santa Catarina, que tem um centro justamente para estudos de toxicologia, com boas práticas de laboratório, todo certificado, para gerar dados de toxicologia que a gente possa apresentar à Anvisa. Então, esses ensaios que vão ser feitos em paralelo, né, o desafio com o novo coronavírus nos hamsters e a toxicologia nos ratos, a gente imagina que eles demorem cerca de 2 a 3 meses. Então, a gente espera mais ou menos até maio do ano que vem, maio, junho, está dando a entrada na documentação na Anvisa e na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa para pedir para ir para ensaios em humanos, porque a gente já teve 2 reuniões, inclusive, de aconselhamento científico com o Comitê de Covid da Anvisa. A gente conseguiu essas 2 reuniões, foi muito legal. Os ensaios em camundongos, e coloquei uns 3 slides de perguntas, eles me pediram para transformar aquilo num texto de perguntas, e virou um texto de 10 páginas, e na segunda reunião eles tinham trabalhado meticulosamente nas 10 páginas, a gente passou mais de 2 horas discutindo tudo, então assim, a gente já sabe todo o caminho das pedras do que vai ser exigido da gente. Então a gente tem muito otimismo em relação a essa vacina, inclusive porque é uma vacina feita de proteína recombinante. As vacinas de proteína recombinante são vacinas conhecidas como muito seguras, por exemplo, a vacina da hepatite B, que é produzida, né, em vários países do mundo há décadas, né, é produzida uma proteína recombinante em levedura, em geral, e essa vacina é um exemplo de vacina que está há 30 ou 40 anos no mercado e que ela é dada em bebês recém-nascidos. Na rede pública brasileira, o bebê sai da sala de parto, vai para a sala ao lado receber a vacina de hepatite B recombinante, né? E a vacina de HPV, que é dada em crianças e adolescentes, né? Uma vacina de gripe mais recentemente aprovada, que tem 6 anos de aprovação, mas que também é dada em dezenas de milhões de pessoas por ano no hemisfério norte. Então, são vacinas muito seguras, né? E já tem uma vacina com essa mesma proteína S que a gente está produzindo, né? A mesma construção gênica, está sendo desenvolvida pela Sanofi Pasteur com a GSK, e eles já estão em fase 1/2 de ensaios em humanos. E então, assim, isso nos dá uma confiança de que a gente está num caminho promissor aí. É muito trabalho pela frente, ainda muitos meses até chegar lá, mas assim, a gente tem uma confiança de que a gente vai chegar numa vacina. Muito legal. Parabéns. Eu tenho outras perguntas, mas não quero. Eu vou passar, Cláudio, depois eu volto para você, se der tempo. Isso, pode, claro. Agora é a Marlice. O Cláudio é do Instituto de Física, Leda, não sei se você sabe, e a professora Marlice é do Instituto de Química. Legal.
Marli. Leda, primeiro, é um prazer, né? Ouvir a sua palestra, tá? Eu sou apaixonada por imunologia. O professor Amílcar esteve aqui, eu falei a mesma coisa com ele. A gente nota que tem um rigor científico, né? Na pesquisa, desde a coleta do spike, na validação, né? Em determinar a sensibilidade, especificidade, falso positivo e falso negativo. Como eu disse, sou apaixonada pela área. Vocês têm, assim, alguma ideia, né, de reação cruzada nesse teste de enzima imunissaio? Isso é mais curiosidade minha mesmo, né, já que eu sei que você usou a IgG e você falou aqui com o Carlos que teve todo um cuidado na purificação, né, usou imunoensaio, né, a coluna, né? Então é só mais uma curiosidade minha para saber. Cromatografia de afinidade, mas não de afinidade, né? afinidade, mas é uma cromatografia de afinidade que tem uma constante de associação muito alta, então ela é muito específica. Mas a gente até no artigo, a gente mostra umas figuras que eu não botei nos slides para não me alongar muito, umas figuras onde a gente comparou a proteína S com diferentes graus de pureza, diferentes processamentos, e a gente viu que para o teste ser acurado, era importante ter o antígeno, né, a proteína S com alto grau de pureza. Então, a gente selecionou o processo de purificação por cromatografia de afinidade, embora ele seja mais caro do que a outra alternativa que a gente testou, que foi ultrafiltração de afiltração. A gente viu que o desempenho do teste era beneficiado com um grau de pureza mais elevado. Eu perdi agora a primeira parte da sua pergunta. Você pode repetir? Eu falei, por exemplo, na parte de validação, todo o cuidado que vocês tiveram, né, em validar e em determinar a sensibilidade e especificidade. Ah, sim, a reação cruzada, desculpa. Agora então, a reação cruzada, aqueles primeiros 120 plasmas negativos pré-Covid, né, que a gente recebeu do Hemorrio, eles já nos deram uma indicação de que a gente não tinha reatividade cruzada com outros coronavírus, porque os outros coronavírus que causam resfriados comuns, eles são, né, prevalentes na maior parte da população. E o nosso ELISA dava negativo para aquelas 120 amostras coletadas até 2018. E se tivesse reatividade cruzada, a gente já teria tido casos positivos ali. Mas, além disso, mais recentemente, o professor André importou proteína S recombinante comercial do exterior, mas de outros coronavírus, né, dos resfriados comuns. E ele fez o mesmo protocolo de ELISA, mas usando a proteína S dos outros coronavírus, e ele detectou que na maior parte das amostras dava sinal positivo, ou seja, confirmava, né, que essas pessoas tinham entrado em contato com os resfriados comuns, com os outros coronavírus, mas no nosso teste dava negativo. Então, assim, a gente tem muita confiança também que ele não sofre de problemas de reatividade cruzada. Ok. Leda, só mais uma perguntinha. Essa parte de coleta eu achei interessante, né? Vocês coletarem primeiro no papel. Eu lembro que na Fiocruz, na minha época, eles estavam tentando coletar também de sangue de pacientes que tinham malária, mas não era reprodutível. Eu acho até, de certa forma, inovador, sabia? Essa tira de papel, bem inovadora essa coleta. E como é que você colocaria isso agora para fazer uma coleta da população? Você acha viável coletar da população da FRJ como um todo? Como é que vocês estão vendo isso? Não, com certeza a gente acha viável. A gente, depois desses resultados que estão no paper, a gente já fez assim dezenas ou centenas de análises já usando as tirinhas. Então, ela funciona muito bem. O professor André fez um trabalho muito meticuloso de testar diferentes volumes de eluição, diferentes tampões para eluição, etc., para chegar na condição otimizada, que é essa condição que a gente colocou no artigo e que a gente vai adotar. Então, essa, inclusive, vai ser a forma. Se a gente tivesse que tirar sangue venoso de cada pessoa e processar, né, a questão de manter refrigeração, de centrifugar, etc.,
provavelmente seria inviável fazer essa testagem sorológica na UFRJ se a gente, em grande, né, em uma escala muito maior, se a gente fosse fazer por sangue venoso. Né? A central, lembrando, a central de triagem diagnóstica do bloco N, do CCS, ela também está coletando sangue desde março, justamente para subsidiar as pesquisas, tanto que o resultado do PCR as pessoas recebem, o resultado de sorologia nem sempre, porque essas amostras são mais, como está lá no termo de consentimento livre esclarecido, que essas amostras de sangue são mais para o desenvolvimento de pesquisas. Mas lá são o quê? São pessoas sintomáticas que procuram a central para poder fazer o teste de PCR. É um número bem diferente do que o número de pessoas sem sintomas que a gente vai querer rastrear para ter uma ideia da prevalência, da soroprevalência na comunidade da UFRJ. Então, assim, a gente está prevendo a possibilidade de, havendo necessidade, né, e havendo demanda, havendo interesse da comunidade da UFRJ, a gente pode testar em escala de até dezenas de milhares. Tá? Essa é a minha última pergunta, tá? Como é que você colocaria, quer dizer, esse teste em termos de uma janela sorológica? Vamos supor que um aluno, né, ele volte agora no sistema híbrido. Aí ele vai ser testado. Ele teria que ser testado novamente, quer dizer, durante quanto tempo seria esse monitoramento? Mais de uma testagem, ou teria outro tipo de teste para poder agregar este? O que você recomendaria? Olha só, primeiro vamos falar de uma forma geral, né? Uma coisa que eu estava até discutindo com a Amílcar há algum tempo atrás. O teste de PCR, digamos que algumas pessoas permanecem positivas por PCR por muito tempo, né? Mas vamos dizer que a maioria permaneça, que o teste de PCR, vamos dizer que ele pegaria aí na janela de 2 dias até 10 dias ou até 12 dias após o início dos sintomas. E o teste sorológico, ele pega, a gente consegue detectar bem, com bastante confiança, a partir de 10 dias após o início dos sintomas. Você tem, então, uma janelinha aí de tempo em que os dois estão detectando alguma coisa, né? O finalzinho do processo infeccioso e já o início do que a gente fala de soroconversão, que é quando os anticorpos começam a ser formados e passam a ser detectáveis. Então, inclusive, há algum risco de algumas pessoas que já dão positivo no ELISA poderem ainda estar transmitindo o vírus, né? Vai ser uma quantidade muito pequena, mas isso pode ocorrer. Agora, o que a gente insiste, que a gente gostaria, né, até um pouco, para quem leu o Jornal da UFERJ dessa semana, é a fala da professora Denise, nossa reitora, lá na matéria, né, como não está estabelecido, né, na literatura científica ainda, porque é uma doença muito nova, a questão da imunidade para o coronavírus, o quão duradouro são os anticorpos, o quanto a gente pode dizer que a pessoa está protegida e que ela não vai ter uma segunda infecção. Então, a ideia dessa testagem não é ser um passaporte da imunidade. O aluno X testou agora, né? O que a gente vê duas utilidades grandes para essa testagem. A primeira é quem for testado de uma forma geral e tiver dado positivo, ele vai saber que ele já teve contato com coronavírus. Então, pelo menos ele sabe que tem uma baixa chance tem uma chance pequena dele ser infectado novamente, porque os casos de reinfecção são muito raros, né? E ele provavelmente, se ele não sabia que tinha tido, é porque ele estava dentro dos 80% de assintomáticos. Então, a vantagem dessa testagem é que ela detecta os assintomáticos também. Agora, uma outra coisa, o segundo ponto interessante dessa testagem é que se a gente for fazendo, né, o olhar for populacional, ou seja, do percentual de positivos no mês de janeiro de 2021, o percentual de positivos no mês de fevereiro, o percentual de positivos no mês de março, a gente vai ter uma ideia de como está ocorrendo a disseminação, né? Então, assim, essa testagem ela é muito diferente de uma testagem de PCR.
né? Então, a pessoa que testou hoje e deu negativa, né, não tem anticorpos, eventualmente ela saiu da UFRJ, pegou um transporte público e foi contaminada, e dali a 2 dias ela vai dar positivo num PCR. Então, assim, não adianta eu dizer, eu vou testar de 2 em 2 semanas, ou eu vou testar de 3 em 3 semanas, porque pode ser que deu negativo hoje e foi infectado hoje à noite pelo vírus. A mesma coisa com o PCR. Se a pessoa faz um PCR num dia e deu negativo, naquele mesmo dia, se ela for contaminada, né, ela vai passar positiva, vai passar a transmitir. Então, assim, é muito difícil a gente achar que por qualquer desses testes a gente vai conseguir evitar que a pessoa se contamine. A gente não vai. A gente só vai ter um maior conhecimento e a gente vai poder fazer traçar. A gente, por exemplo, se ocorrer um caso de coronavírus, né? Vamos dizer que disciplinas práticas voltem, né? E numa determinada turma, um aluno testou positivo por PCR. Aí vai ser aquele auê, né, de todo mundo ficar preocupado, que pegou, etc. Isso aconteceu recentemente lá no prédio onde o meu laboratório fica, e meu laboratório não pode parar, e meus alunos estão, embora estejam trabalhando direto, sem parar desde fevereiro, eles ainda estão negativos. Dos 4 que estão trabalhando no projeto, 3 estão negativos e um só se incorporou ao grupo quando já tinha tido Covid, então os 3 estão lá invictos. E aí a faxineira do prédio, que tinha entrado no laboratório 2 dias seguidos, ela limpou na segunda e na terça, na quarta ela testou positivo por PCR. E aí foi aquele auê. Então, o que a gente fez? A gente fez uma testagem de todo mundo no prédio que está em regime presencial, porque aí pelo menos já se soube quem já tinha tido contato com o vírus há pelo menos 15 dias atrás, né? Então, essas pessoas não precisaram fazer quarentena, essas pessoas não foram procurar a central do Bloco N para fazer o ensaio caro de PCR, né? E as outras foram. Então, assim, eu acho que essa testagem sorológica ela vai ser útil justamente para informar, você já teve há mais de 15 dias atrás. É essa informação que a gente pode dar no momento. A gente não pode nem dizer assim, você está imune. A gente fez, eu devia ter botado isso nos slides, foi falta de tempo mesmo, mas a gente fez um arquivinho de perguntas e respostas justamente para acompanhar o resultado, né? Quando ocorreu isso lá no nosso prédio, eu fiquei pensando, puxa, as pessoas vão ficar cheias de dúvidas, porque as pessoas não sabem nem ao certo qual a diferença de um PCR e da detecção de anticorpos, não sabem que o corpo leva 2 semanas para produzir o anticorpo. Então, a gente fez, né, junto o meu pós-doc e eu, a gente redigiu um arquivinho que a gente recebeu muito elogio sobre esse arquivinho, que é justamente como se a pessoa estivesse perguntando para a gente e a gente respondendo, né? Então, é um arquivinho bem legal que a gente pretende para todo mundo que for testado, a gente pretende dar esse arquivinho junto com o resultado. Tá ótimo. Obrigada, Leila. Parabéns à equipe. Muito esclarecedora, tá? Eu vou passar, então, ao Carlinhos. Carlinhos é professor também do Instituto de Química. Leda, só uma pergunta. Meu professor, Carlinhos. O Sérgio que está aqui também foi, Leda. O professor Sérgio Machado está aqui também. O Sérgio está aí também? Então, só gente querida aí, só gente querida. Não, Leda, só uma coisa. Esse arquivo a gente pode ter disponível ou vocês vão depois colocar junto com o teste das perguntas? Porque tantas perguntas que aparecem, né? Então, a gente vai dar junto com o teste, mas se vocês quiserem, eu já mando para você, porque é um arquivo que a gente preparou mesmo para ser esclarecedor. Porque às vezes pode ajudar, né, Leda? Às vezes até para a gente, né? A gente está pretendendo fazer um site, é uma das tarefas que o meu pós-doc está trabalhando, é a gente fazer um site sobre o teste, até porque a gente quer que esse teste seja espalhado, né, Brasil afora, para outras universidades. É o meu sonho desde o início, é fazer uma rede de universidades federais, universidades públicas testando Brasil afora.
E a gente pode mandar proteína. A gente tem mandado, na verdade, proteína S desde... Começou em abril, mas desde maio que a gente manda proteína S para tudo que é canto no Brasil, outras universidades, empresas públicas, empresas privadas, laboratórios do Ministério da Agricultura, laboratório da Organização Pan-Americana da Saúde, um monte de lugar. Tá ótimo. Se puder mandar, a gente dá o crédito aqui e divulga para o povo. Tá bom. Obrigada, Lê. O Carlinhos, então. Tá, joia. Primeiro, eu conheço a Leda como Ledinha, não sei se chama-se Leda hoje, né, Leda? Muito legal, Leda. Muito legal, Leda. Obrigada. E falhou para mim, não estou te ouvindo. Carlinhos, falhou um pouco. Falhou. Tá ouvindo agora? Agora tá sim. Ouvindo? Agora sim. Primeiro dizer aqui que a gente tem muito orgulho, muito legal de ver seu trabalho e, enfim, super orgulhosos, todos nós da família, com isso que você vem fazendo. Agora é o seguinte, eu fiquei pensando, eu também gostei da sua apresentação, achei muito interessante todo o conjunto de correlações que você fez, e, em particular, me impressionou muito quando você compara o teste S, o FRJ, com o teste alemão, que você disse que é muito bom, e mostra que, de alguma maneira, ele é até mais eficiente e muito mais barato. Eu fiquei pensando, assim, se nós temos um teste no Brasil mais eficiente e mais barato que um dos melhores testes do mundo, por que esse teste não está sendo utilizado em larga escala no país? Quer dizer, eu não consigo... Difícil entender isso, né? Já que nós temos tanta deficiência de conseguir mapear as pessoas contaminadas, e isso é tão importante para conseguir conter essa doença. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Ledinha. Por que não está explodido o seu teste no Brasil inteiro? Até porque eu entendi que você está oferecendo ele, enfim, toda a tecnologia para quem precisar, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá. Em primeiro lugar, deixa eu só contar uma historinha. A sobrinha do Carlinhos é minha amiga de infância. Então, eu conheço o irmão do Carlinhos e a cunhada dele, que são os pais da Ana Helena, desde a infância. O irmão do Carlinhos também é colega de trabalho da minha irmã, que é professora da economia da UFRJ. Então, também desse lado a gente se conhece há muito tempo. E depois eu vim a ser aluna do Carlinhos, e depois o meu ex-marido, né, o Carlinhos trabalhou vários anos junto com o meu ex-marido, então nas confraternizações, então era Carlinhos, Ledinha, não sei o quê. Mas então, assim, Carlinhos é grande amigo de 20 ou 30 anos, né, Carlinhos? Há muito tempo. E ainda tem a Gorete, né, que vive dando notícias suas, que é muito legal. Isso, tem a Gorete, que é a outra... Muito legal, Ledinha. Mas então, Carlinhos... Eu falei, Ledinha, que a família toda tem muito orgulho do seu trabalho. É uma sensação familiar, muito legal. Obrigada. Então, esses slides que eu apresentei para vocês, ele tinha até esse viés. O último slide, que aí eu nem falei, eu fechei, falava justamente do potencial de economia de dinheiro público, né? Se fosse usado esse teste em vez dos testes comerciais, que são de pior qualidade e muito mais caros. A gente fazia contas até, né? Assim, se você considerar de fazer 10 milhões de testes, que não é nada demais para uma população de 200 milhões, você estiver economizando R$100 por teste, né? São números assim inacreditáveis que poderiam estar sendo economizados. Então, a gente fez essa apresentação em 13 de agosto para o Ministério da Saúde, e a gente está esperando um retorno deles. Na verdade, foi um memorando que a professora Denise, nossa reitora, mandou no final de agosto para o ministro da Saúde, colocando o teste S-UFRJ à disposição do Ministério, né? E a gente, está aguardando. A gente fez a nossa parte, que é divulgar amplamente como pescar o peixe. Então, o nosso artigo está desde o início de julho na literatura, dizendo é assim que vocês podem pescar o peixe, então qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode implementá-lo. Vai faltar um insumo-chave, que é a proteína S, né? Que se você for comprar, né, para vocês terem uma ideia, se eu importar a proteína S, por exemplo, de uma empresa na Inglaterra, são poucas empresas que têm a proteína S recombinante à venda, né? Principalmente a proteína S inteira, que fornece esse teste mais acurado.
O custo é de mais ou menos 2.800 libras esterlinas, dá cerca de R$24 mil por miligrama, isso sem contar frete, impostos, etc. Então, assim, é caríssimo, mas a gente consegue produzir na UFRJ por um custo muito mais razoável. A gente fez uma estimativa contando todos os insumos que a gente gasta para produzir a proteína S. A gente fez uma estimativa de R$750 por miligrama, mas uma miligrama dá para fazer 5 mil testes. Então, caro, né, o que a gente gasta por teste são só 200 nanogramas de proteína. Então, não onera o teste, né, eu falei que em insumos, incluindo a proteína S, é cerca de R$1 a R$2 por teste, então é bem barato. E, assim, a gente, desde o início do ano, trabalhou junto com o Biomanguinhos, dando acesso a Biomanguinhos à proteína S. Eles desenvolveram um teste rápido com a nossa proteína, que o professor Orlando, no laboratório dele, usando amostras lá do bloco N, validou e viu que, mesmo sendo um teste rápido, ele é um teste rápido muito bom, dos melhores, né? Chega perto do ELISA, o que esses outros testes rápidos que estão aí no mercado não chegam perto, porque a maioria deles não usa a proteína S, usa uma outra proteína do vírus que pode ser expressa em bactéria, na forma recombinante. A proteína S não pode ser expressa em bactéria, porque é uma proteína muito grande, muito complexa, então tem que ser célula de mamífero, né, célula eucariótica superior, para produzir essa proteína. Então, assim, Biomanguinhos desenvolveu o teste, mas ainda não está produzindo, né? Hoje mesmo, o chefe da área de reativos de Biomanguinhos me contactou, confirmando que ele quer uma quantidade grande de proteína e que vai querer, nos próximos meses, para um outro ensaio que seria um ELISA de IgM. Por isso ser uma demanda de um outro ministério que não é o Ministério da Saúde. Então, assim, infelizmente, assim, a gente está dando as ferramentas, a gente está dando acesso à proteína, a gente está dando o protocolo do teste e a gente espera que isso tenha algum efeito em breve, mas, assim, não tem muito mais o que a gente fazer. Eu acho que quando a gente começar a fazer a testagem na UFRJ, né, e demonstrar que está funcionando muito bem, eu acho que isso vai ser também uma ferramenta para incentivar, né, que outros lugares implementem. Eu estou, inclusive, meu pós-doc está fazendo lá uns cálculos, assim, a minha ideia é que a gente consiga, de alguma forma, ter verba para até poder mandar um kit inicial para, sei lá, 1.000 amostras para cada universidade federal que quiser, né? A universidade... e tem uma coisa que eu não coloquei para vocês, mas que é super legal, é que o professor Argimiro Seschi, que é lá do programa de Engenharia Química da COP, né, meu colega, o Argimiro, junto com o professor Maurício, da Escola de Química, e alguns alunos e pós-docs deles, eles estão trabalhando junto com a gente também para que a gente não precise mais usar leitora de microplacas, que é a leitora de absorvância de microplacas, é o equipamento mais carinho, né, custam uns $5 mil, que precisa ter. E nem todas as universidades, talvez nas federais mais novas do interior, você não tem acesso a um equipamento desse. Então, eles estão trabalhando junto com a gente, e os resultados estão bem promissores. A gente vai começar a escrever um artigo sobre isso também para divulgar amplamente, que é usar scanner, pegar a placa, né, a microplaca onde a cor foi desenvolvida e a cor é proporcional à concentração de anticorpos, e a gente escaneia num scanner de mesa comum essa placa. A gente comparou, primeiro a gente queria tirar foto de celular e fazer análise digital de imagens, mas o resultado ficou bem inferior ao scanner. Então, a gente passou a usar scanner e os meninos estão até elaborando um software, e aí a ideia é a gente ter esse software no site. Então, quem obtivesse uma imagem poderia rodar esse software ou instalando no seu celular ou rodar da nuvem, e já teria os resultados. Assim, é uma coisa super legal que vai assim, tornar mais acessível ainda, né? Infelizmente, a gente não conseguiu
que tudo isso ocorresse em 2 ou 3 meses após o início da pandemia, mas eu acho que ainda está ocorrendo no momento em que vai ser muito útil, né? Legal, Lidinha, legal. Estamos aí torcendo para que o país utilize o bem que ele próprio produz. Mais uma vez, parabéns, Lidinha, muito legal. Muito orgulho disso. Obrigada, Carlinhos. Beda, só para a gente encerrar, nós temos aqui. Primeiro, eu queria, assim, eu vou pôr as perguntinhas que apareceram aqui. Tem a Mariana, que é da aluna de graduação, que também quer perguntar. Tem uma pergunta do professor Sérgio, que ele fala se aqui no Brasil a gente teria condições de produzir os insumos para proteína S, né? Para produzir desculpa. Se esses insumos para produzir as proteínas S, se eles podem ser produzidos no mercado nacional. A outra pergunta é assim, se a gente poderia ter a possibilidade de ter o CCMN incluído nesses testes, para a gente testar os servidores e alunos. E a Mariana que quer fazer uma pergunta, né, Mariana? Se for rápido, e aí a gente encerra, tá bom, Leda? Mariana, quer perguntar? Oi. Pode falar, Mariana. Oi, então, a minha pergunta era mais para entender mesmo que ela comentou sobre a testagem, e aí o plano que a própria reitora Denise está querendo de ampliar a testagem, né, na população da comunidade do UFRJ. E aí, como que está sendo assim, esse processo de ampliar a testagem, o planejamento dos servidores ou das atividades práticas quando eles retornarem, assim, não sei queria mais detalhes sobre esse planejamento mesmo, de como que está funcionando. Então, não é muita gente, é muita tarefa para pouca gente para fazer. Então, assim, a gente está meio que trocando o pneu do carro com o carro andando. Então, no momento, a gente está trabalhando para comprar todos os insumos. Então, os últimos empenhos foram feitos para ter os materiais, né, as tirinhas, o tampão, o anticorpo, o TMB, etc., para poder fazer a testagem. Em paralelo, organizando os voluntários e a infraestrutura para o posto de coleta, que vai ser instalado no Grêmio da COP, por ser um lugar muito amplo e muito arejado, ele é todo aberto, então foi um lugar que foi oferecido à reitoria, a reitoria achou que seria uma boa. Então, a gente está organizando isso tudo e com a diretriz que a professora Denise e o professor Fred nos colocaram há alguns meses, na metade do ano mais ou menos, de começar a testagem pelos servidores e os setores que não pararam na UFRJ, para a gente ter uma ideia desse pessoal que nunca parou, como é que está a soroprevalência deles. Então, assim, como eu te falei, a gente está trocando a roda do carro com o carro andando. Então, ainda não tem um planejamento de longo prazo. Depois a gente vai testar tal segmento ou tal setor. Isso ainda não existe. E eu acho que vai ser muito função da demanda. Por exemplo, a professora Cássia já está apresentando uma demanda aí do CCMN. A ideia é justamente que a gente possa atender essas demandas. Agora, o que a gente gostaria sempre de deixar muito claro é que não existe o passaporte da imunidade, né? Então, o principal, né? Inclusive, há casos de reinfecção muito raros, mas há. Então, mesmo quem testar positivo, a gente tem a recomendação forte de que mantenha o distanciamento social, use máscara, higienize as mãos. Então, isso continua sendo muito importante, né? Essa testagem ampla, ela vai ter também desdobramentos muito legais para uma infinidade de colegas de várias unidades. Por exemplo, colegas do Instituto de Economia já estão interessadíssimos, né? A gente vai aplicar um formulário de perguntas a todo mundo que for testado. Essas perguntas vão desde se a pessoa acha que já teve o coronavírus, há quanto tempo, e algumas coisas, mas também algumas perguntas de caráter socioeconômico, né? Então, os colegas do IESC, que é o Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da UFRJ, e o pessoal da economia, etc., eles estão muito animados também, que eles vão poder fazer pesquisas muito interessantes. A gente já tem visto nessas amostragens menores que a gente fez que tem uma correlação. Por exemplo, o pessoal, quando foram testadas as pessoas do prédio
né, onde houve a moça da limpeza que testou positiva por PCR, e aí foi feita a testagem, e depois o setor de manutenção da COP, né, que tem continuado a trabalhar sem parar, eles já nos pediram para fazer essa testagem, a gente fez. O que a gente viu é que tem um percentual de positivos muito maior naquelas pessoas que provavelmente usam transporte público, né? Então, a gente viu que o pessoal da limpeza era praticamente todo mundo positivo já, né? Na manutenção, a gente viu muita gente positiva também. Então, assim, tem, infelizmente, um viés de que o pessoal que precisa usar transporte público, etc., já foi mais exposto ao vírus. Então, isso se vê na testagem também. Então, vai ter um desdobramento também em termos de pesquisas de cunho socioeconômico também. Então, Leda, e essa questão dos insumos, a gente consegue produzir no Brasil ou não? Os insumos, eu entendo que a pergunta do proteína do Sérgio, que é os insumos que a gente precisa para produzir a proteína. Eu diria que a curto prazo não, a médio e longo prazo sim. O que acontece? A gente precisa o quê? De um meio de cultivo super sofisticado, que a gente, depois de testar meios de cultivo de inúmeras empresas, escolheu um da Alemanha já há bastante tempo, que a gente vem usando no nosso laboratório. Só para quem as pessoas estão mais acostumadas, quem já lidou com biotecnologia, conhece o cultivo de bactéria, que você junta lá um sal, um açúcar e a bichinha cresce. Célula eucariótica superior, né, célula de mamífero, que são essas que conseguem produzir a proteína S trimérica, elas são muito frescas. Tem que ter um monte de vitaminas, minerais, aminoácidos. Então, é um meio de cultivo com mais de 50 componentes e super caro e que, assim, muda um pouco a composição, já é o suficiente para a célula não crescer mais. Então, assim, a gente tem no Brasil a possibilidade de desenvolver e ter a fabricação desses meios. Eu já tentei muito trabalhar nesse sentido, porque existe a fábrica de aminoácidos da Ajinomoto, que é no Brasil, exporta para o mundo todo, né? E aí tem vitaminas, sais minerais para incluir. Mas até hoje eu não consegui que alguma empresa se mate a fazer cultivo no Brasil. Além disso, a gente usa muito, né, coisas que são caras, são resina cromatográfica, e isso geralmente é importado, e membranas, né? Membranas para filtrar, fazer a filtração estéril dos meios de cultivo, depois membranas para retirar as células e ficar com o sobrenadante. E essas membranas também são caras. O pessoal da PAN Membranas, que é uma empresa que fica no Parque Tecnológico, que foi uma spin-off do nosso departamento, o pessoal da PAN, o professor Cristiano, nessa pandemia de Covid, ele começou a trabalhar numa membrana para ver se a gente poderia vir a usar. Então, assim, já tem alguma coisa encaminhada de passar a produzir as membranas no Brasil, mas, assim, eu não diria que no curto prazo, eu diria que não dá, né? Mas, por exemplo, se a gente tiver uma segunda onda terrível no mundo e não tiver mais esses insumos, a gente, né, são nessas horas que a gente acaba se virando e acaba surgindo alguém querendo fabricar um meio de cultivo no Brasil. É isso mesmo. Só tem uma professora Marlice, ainda falou assim, quantos testes a gente pode fazer em uma placa? Se são 100, 1000? Então, cada placa tem 96 poços. A gente sempre coloca em cada placa, a gente corre controles positivos e controles negativos. Então, assim, o mais realista é 90 amostras por placa. E o que a gente usou de forma conservadora para fazer toda a análise econômica lá que está no apêndice do nosso artigo, a gente usou 80 amostras por placa. Para a gente que é pesquisador, né, eu, num primeiro momento, me sentia também um pouco incomodada de não estar botando em duplicata cada amostra. Mas, assim, o professor Orlando, que trabalha na área de diagnóstico há muito tempo e conversando com pessoas das empresas, né, todo mundo me falou que se você vai ali no laboratório Sérgio Franco, ou no Felipe Matoso, e faz algum exame de sorologia, eles vão aplicar em só um pocinho da placa. E não vai ser duplicata.
Então, mas a gente tem visto assim que o resultado é muito claro do que é negativo e o que é positivo. Então, assim, eu acho que é por isso que um bom teste ele não precisa de duplicata. Obrigada. Leda, então, mais uma vez eu quero agradecer muito pela sua presença aqui no nosso GT. Tenho certeza que essas informações que você nos passou hoje serão muito importantes para o nosso trabalho também. Vou mandar as nossas demandas, porque a gente tem que trabalhar juntos, né? A gente precisa ajudar. Com certeza. E É, o IQ, por exemplo, com o GT do álcool, ajudou a universidade toda, inclusive instituições fora da UFRJ. Então, assim, eu acho que uma coisa que a gente está aprendendo nessa pandemia é a se ajudar e a usar a nossa criatividade para fazer coisas que a gente antigamente não fazia. Então, eu acho que isso é muito bom. E esse GT, a gente pensou que já fosse terminar, mas agora começou a crescer a demanda novamente. A gente está trabalhando, produzindo mais, álcool 70 principalmente. E eu acho que é o Instituto de Química, a Faculdade de Farmácia, a COP, Química, que a gente está produzindo juntos. Eu acho que as pessoas estão interagindo muito mais agora. É uma das coisas que nós estamos tirando dessa fase tão difícil, né, Leda? Com certeza. Eu fiquei feliz. Pode falar. Eu só queria, agora, antes da gente terminar, eu queria só pedir desculpas que eu fiquei primeiro meio no escuro e agora sem imagem, mas é que eu estou com a minha filhinha de 2 anos aqui dormindo no meu colo, que era o horário dela dormir, e aí ela não conseguiu adormecer sozinha no quarto dela, eu vim para o computador com ela aqui do colo. Então, por isso que eu não fiquei aí de vídeo ligado para poder conversar com vocês. Tá? Mas foi ótimo. Eu acho que todo mundo gostou muito, né? A gente pode ver pelas mensagens aqui no chat. E eu só tenho a agradecer e mais uma vez pedir desculpas por um tempo tão curto, assim, o convite ter saído tão assim de última hora, Leda. Muito obrigada. Tranquilo, que isso, Kátia. Eu que agradeço aqui de ter podido conversar com vocês. Um abraço. Tá ótimo, então. Então, eu quero agradecer também a participação de todos hoje no nosso GT e a gente vai ficar em contato para qualquer novidade que surja. Acho que essa questão das aulas experimentais a gente vai precisar pensar numa resolução muito realista para a gente não correr o risco de voltar presencialmente e depois ter que fechar tudo, né, Leida? Eu acho que isso é muito importante também. Tá bom? Com certeza. Tá ótimo, então, Kátia. Um abraço Obrigada. grande. Muito obrigada. Obrigada a todos, então. Até a próxima semana. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Leda. Obrigada. Fiquem bem todos. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, Cássia. Até mais. Tchau, Mariana.